Provérbios 22, versículo 7. O rico domina sobre o pobre, e o que toma emprestado é servo de quem empresta. Na versão, na linguagem de hoje, diz assim: os ricos mandam nos pobres, e quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Na versão contemporânea diz assim: os pobres são dominados pelos ricos, quem toma emprestado fica na mão deles. Vamos lá. Está dizendo aqui assim. Esse provérbio fala sobre essa dinâmica entre as das relações sociais, ou seja, da relação das pessoas entre pobres e ricos, ou seja, entre todos, porque é aquilo que eu já falei para você. Você pode ser pobre para uma pessoa, mas ser rico em relação a outra. Então sempre você vai estar nessa situação. Em algum momento você é rico para umas pessoas e para outras você é pobre. Então ele fala aqui sobre a questão de endividamento e dependência financeira ou dependência econômica. Essa história, por exemplo, essa ideia de domínio do rico sobre o pobre, ela fala de uma realidade social. Porque os ricos têm uma vantagem de poder sobre os pobres por conta do dinheiro que têm. Né? Essa disparidade de recursos financeiros dão acesso a quê? A oportunidades e a influência política. Por isso que os ricos dominam sobre os pobres. Mesmo pobres sendo maioria. Então os ricos muitas vezes têm mais controle sobre os seus recursos e sobre as circunstâncias que estão ali envolvidas, porque o dinheiro atrai pessoas. Você quando tem dinheiro, naturalmente esse dinheiro atrai as pessoas até você. As pessoas não veem a você por quem você é, mas pelo dinheiro que você tem. Então o dinheiro naturalmente atrai as pessoas. Poucos são aqueles que estão ali com você pelo que você é. Provavelmente aquele que está desde o começo com você. Se você monta uma empresa, ele está junto com você, trabalhando ali junto, e é a pessoa que você muitas vezes escuta uma opinião, muitas vezes que não gosta de ouvir, mas ele é a pessoa que você tem uma certa confiança, um certo respeito, porque você sabe que ele está desde o começo com você, mesmo no momento de dificuldade. Isso acontece muito com as esposas, né? O indivíduo começou lutando num trabalho com a esposa e o negócio dele foi crescendo e ele cresceu junto com ela. Então o rico muitas vezes tem maior controle sobre esse recurso, o que confere a ele uma posição privilegiada, uma posição privilegiada em relação aos que têm menos recursos. Aqui o provérbio está dizendo o seguinte: o tomador de empréstimo ele torna-se servo do credor. Aí é que está a consequência da dependência financeira. Aqueles que precisam recorrer a empréstimo para poder cumprir, né, algumas necessidades, ou seja, cumprir algum pagamento, porque ele não tem recurso suficiente, se encontram numa posição de submissão em relação ao seu credor. Quando o provérbio fala eles se tornam servos, porque na época desse provérbio, quando o indivíduo pedia emprestado e ele não conseguia pagar, ele vinha pagar com o trabalho dele. E ele tinha que trabalhar pelo menos 6 anos para quem ele estava devendo, para poder cumprir aquela dívida. Ele recebia direito ao quê? A comida dele, de manhã, meio-dia à noite, tinha um lugar para ficar. Mas ele trabalhava e não recebia salário, porque o salário era para pagar a dívida. Ele não ia morrer de fome, né? Mas ele trabalhava. Mas mesmo assim, a lei de Moisés dizia: olha, ele vai trabalhar 6 anos, no 7º ano ele vai pelo menos receber de volta a terra que ele deu como pagamento. E aí 7 anos depois ele recebia de volta a terra, para poder começar a plantar e se organizar na vida novamente. Então os ricos, eles
tornam servos aqueles a quem ele empresta. Tornam servo, né? Aquelas pessoas que pedem ele emprestado. Ou seja, eles estão vinculados aos credores e essa vinculação afeta o quê? A vida deles. Porque quando ele não cumpre o acordado e não paga o que deve, ele tem que cumprir os termos do empréstimo. Está lá o empréstimo dizendo, se você não me pagar até tal época, você vai ter que vir trabalhar para mim e eu vou dar a você um lugar para você ficar, ou você ficar na sua própria casa e você tem direito à comida, só. Mais nada. E roupa uma vez por ano. E você vai trabalhar e o ganho excedente que você produzir, você vai disponibilizar para mim como pagamento. E o indivíduo tinha que trabalhar, porque se ele não trabalhasse, ele ia se tornar escravo. Que era pior ainda, porque ele perdia tudo. Então o indivíduo trabalhava porque ele não queria se tornar escravo e também queria pagar a dívida. Né? Porque o indivíduo podia fazer o quê? Ah, eu não vou me esforçar tanto para trabalhar, não. Tem que se esforçar para poder pagar a dívida. Então essa desigualdade financeira, meus irmãos, está associada à desigualdade também na relação de poder. Os ricos têm mais influência até sobre a sua própria vida e a vida daqueles que dependem deles. Enquanto os pobres, eles têm menos controle sobre essas circunstâncias. Eles estão numa situação de vulnerabilidade muito maior. Então, o provérbio também está falando sobre um chamado a esse cuidado, né? Com quem é mais pobre. Ou seja, essas disparidades de poder e oportunidade que existem entre ricos e pobres sugerem que a gente tem que buscar promover um mundo mais justo para diminuir essa desigualdade. E para se dar a possibilidade de diminuir essa desigualdade, que a gente conceda trabalho para as pessoas. Você não vai resolver essa desigualdade tomando o que é do outro, cobiçando o que é do outro. Você não vai resolver esse problema. Você vai alimentar um sentimento de vingança no coração do outro. Então, esse provérbio está fazendo para a gente, oferecendo para a gente uma reflexão sobre essas relações dinâmicas, né, da vida entre as pessoas, entre pobres e ricos, relações de poder, relação de dependência financeira. Então, haverá sempre essa disparidade entre ricos e pobres. Bem como também essas consequências dessa dependência. Então, nós temos que refletir, né, sobre essas relações entre ricos e pobres. Se o rico empresta ao pobre, ele não pode emprestar para querer tirar além daquilo que é o correto. Né? Se, por exemplo, as pessoas emprestam, olha, você tem que me pagar ao final de um ano 10%, uma hipótese. Aí o indivíduo cobra 20%, cobra 30%. O que pede assim é bom, mas tem gente que quer 20%, 30%. Né? Então, esse tipo de situação que o provérbio aqui também está colocando. Cuidado, porque você, se tomar emprestado a alguém e ele cobrar além do que é devido e você aceitar, você pode se tornar servo dessa pessoa por resto da vida.